Glória a Deus. E eles sempre são bem-vindos, né? Participar dos nossos cultos, participar da comunhão aí. Amém, igreja? Amém. Queria falar algo hoje, e acho que eu vou ser bastante breve sobre isso, porque eu creio mais que nós precisamos de um tempo de cura do que de muito falar para alcançarmos o entendimento para a nossa cura. Todos nós aqui, eu poderia dizer 100%, passamos por momentos de desilusão, momentos de frustração, momentos de amarguras. De alguma forma, nós somos tocados por pessoas que nos machucam em algum momento da história. Muitas vezes, quando eu ministro sobre família, eu tenho que falar muitas vezes que eu não acredito que tenha uma família perfeita, que não tenha erros, que não tenha grito, que não tenha adversidade alguma. E muitas vezes preciso dizer para os jovens, os adolescentes, o seu pai, a sua mãe não é perfeita. E muitas vezes preciso dizer para os pais, os seus pais não são perfeitos. Há uma margem de erro, e mesmo querendo bem, podem errar. Em algum momento de estarem cansados, algum momento perderam o equilíbrio, você estava por perto e sobrou para você. Às vezes você gerou uma expectativa, que você queria experimentar algo especial, cheio do favor de Deus, e de alguma forma a sua oração não foi atendida como você queria. E tem alguns que estão magoados com Deus na sua caminhada, porque não aconteceu o que eu pedi. Muitas vezes eu tenho falado como pastor, se prepare para algum dia se decepcionar comigo, porque eu sei que isso pode acontecer. Não é nosso intuito, não é nosso desejo, mas o nosso caminhar em conjunto, às vezes a sua expectativa é uma e o que eu entrego para você é outra, e você fica chateado. Um dia, quando eu estava no início do ministério, eu passei por dias bem difíceis. Foram praticamente 2 anos sob muita pressão. E naqueles dias, a Silvia e eu, nós fomos passear lá na casa dos pais, e nós tivemos um encontro de oração com alguns amigos deles. E tinha um pastor aqui do sul do país que estava lá, e ele estava ministrando. E aí, como era costume ali, a gente vinha ao meio e recebia a oração, como nós fazemos nos nossos grupos familiares. E eles começaram a orar por mim, pela Silvia, por mim. E eles viram, o pastor ali teve uma visão de um emaranhado de raízes. E ele ficou raízes. E aí ele se lembrou do texto que nós vamos ver daqui a pouco, de Hebreus, das raízes de amargura. E a amargura, ou a desilusão, ou a frustração, ela tem a capacidade de tirar a nossa alma da graça, de nos separar, como diz a palavra ali em Hebreus 12, da graça de Deus. E eles então incentivaram, então comece a perdoar as pessoas. Eu disse, mas eu já perdoei, mas faça de novo, porque se o Espírito mostrou, tem alguma coisa que está emperrada ainda. E aí eu fui perdoando as pessoas que tinham me afrontado e tinham dificuldade, assim por dizer, hoje eu leio, né, Deus estava usando para forjar o meu caráter de uma forma mais intensa. E eu fui perdoando um a um deles naquele processo. E aí ele teve outra visão. E naquela visão era uma nuvem negra que estava sobre nós, e veio um vento e tirou aquela nuvem, e um sol brilhou. E aí ele falou do sol da justiça. E isso marcou a minha vida. Toda vez que eu tenho um encontro assim com o sol, né, que o sol bate forte, aquela quentura, eu me alegro com o sol da justiça que bate sobre nós. E aí ele teve uma visão complementar, que ele viu uma mão sendo tocada e arrancando as raízes de amargura do meu coração. Aquilo foi uma lição na minha vida,
para cuidar o meu coração. Como Provérbios diz, mais do que tudo, guarda o teu coração. E guardar e as raízes de amargura, elas vêm e entram no coração. E quando você percebe como raízes funcionam, sempre começa pequeno. Não vai ter uma raiz grande de uma árvore, algo pequenininho. Que se você deixa entrar, uma decepção com um amigo, uma decepção com o cônjuge, uma decepção com os filhos, se deixa entrar essa raizinha de amargura e você não perdoa, aquilo cresce e começa a tomar o teu pensamento. E aí, a semana passada, junto com o pastor Marcelo Gruchaca, que estava aqui na sexta-feira da conferência profética, ele ministrou um pouquinho sobre isso. E em Daniel 7:25, quiser anotar, Daniel 7:25, diz assim sobre o mover do inimigo, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E eu queria pegar só essa expressão, magoará os santos do Altíssimo. E o trabalho das trevas contra a sua vida, ele não pode tocar a sua alma, o seu espírito, mas ele pode tocar a sua alma com uma raiz de amargura, com uma desilusão, com uma chateação. Uma amargura, eu aprendi uma vez que ela é como ácido que corrói a vida de uma pessoa. É como um câncer no coração da pessoa que ele vai drenando as forças devagarzinho. E a desilusão é ficar sem esperança, deixar de acreditar ou de crer. É uma descrença, uma sensação de desapontamento, sentimento de frustração, de perda da alegria. É uma decepção. Magoar também significa desgastar, consumir, importunar constantemente. Magoar tem a ver com uma traição, tem a ver com uma desilusão, com uma frustração. E o inimigo da sua alma, como a palavra de Deus o chama, ele quer tocar a sua alma e prejudicar a sua alma. No seu espírito, você está pronto, mas na sua alma, ela precisa ser salva. E como diz lá em Tiago, capítulo 1, 21, a palavra de Deus é poderosa para salvar, para trazer salvação para a sua alma, para os seus sentimentos, para o seu ânimo da vida, para os seus pensamentos. E então o inimigo tem um plano contra nós, é nos magoar. E Deus usa pessoas para abençoar pessoas sobre a face da terra. E o inimigo copia, e ele usa pessoas para magoar pessoas. Às vezes nós nos magoamos uns aos outros dentro de casa, apesar de nós nos amarmos, apesar de nós cuidarmos uns dos outros. Efésios diz assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é um contra o outro, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por que muitas vezes líderes, eles são machucados? E aqui tem um comparativo interessante, quando Moisés disse, deixa o meu povo ir, a quem Faraó açoitou. Se você ler lá essa história, Moisés vem e fala, deixa o meu povo ir me adorar. Ele é profeta de Deus na vida de Faraó. E Faraó diz assim, eles estão muito de varde, porque eles querem ir adorar Deus no deserto, eles vão ter que ter mais trabalho. E ele deu ordem para que os capatazes fossem açoitados. Os líderes sobre 50, os líderes sobre 5, os líderes sobre 10, os líderes sobre 100 pessoas, eles que foram os açoitados. Porque açoitando eles iriam cuidar e tratar do povo debaixo de açoite também. Eles apanhavam e eles mandavam apanhar adiante. Muitas vezes você, como pai, você é alvo do inimigo para ser açoitado por causa da sua família.
Açoitado pelo quê? Por uma mágoa, por uma decepção com um filho. Isso pode acontecer. A melhor das famílias ser decepcionado com um filho. E um filho ser decepcionado por um pai. O inimigo, ele quer, o que ele quer tirar conosco quando ele ataca as nossas vidas, as nossas emoções? Ele quer nos paralisar e ele quer roubar de nós o amor de Deus que está derramado no nosso coração. Para que esse amor que está colocado lá, você se decepcione tanto com pessoas, que o seu amor se esfrie. Como diz lá em Mateus 24, que o amor de muitos irá esfriar. Por quê? Por causa desse processo de mágoa, esse processo de chateação. Eu esperava e não me entregaram, eu fiz tudo e olha o que eu recebi. Pessoas que talvez falaram de você, que te machucaram. Então o inimigo quer tirar do seu coração o amor pelas pessoas e quer esfriar o nosso coração, e ele faz isso por meio de outras pessoas. E às vezes das pessoas que você mais gosta. E normalmente as maiores mágoas estão dentro da casa. Porque nós esperamos que o nosso pai seja 100% conosco. Talvez a gente tenha as nossas maiores dores com as nossas mães. A gente esperou 100% delas e elas não conseguiram entregar e a gente magoou. As maiores dores e as maiores alegrias estão dentro da nossa casa. E a sua casa é para ser uma fonte de vida a jorrar. E em casa a gente aprende a trabalhar e tratar com as decepções, com as nossas desilusões. O interessante é que sempre que há um movimento espiritual, e você vê isso acontecendo no nascimento de Moisés, e você vê isso acontecendo no nascimento de Jesus. Sempre que há um movimento espiritual e o inimigo fica olhando e percebendo, ele não consegue discernir sempre o agir de Deus, ele na maioria das vezes é pego de surpresa, mas quando há uma movimentação muito grande de anjos, quando vem muito palavra profética, ele percebe, opa, ali tem alguma coisa que está acontecendo. E como é que se mata uma árvore? Quando ela está pequena, que você pisa em cima. Como é que ele rouba uma semente, uma palavra profética na sua vida? Quando você recebe uma palavra profética e ele já te lança uma desilusão para que você não creia naquela palavra que foi dada sobre a sua vida. O Senhor Jesus nasceu, ele viu os magos vindo por ali, e ele instigou então Herodes a matar crianças, matou mais de 2.000 crianças. Imagine só, num povoado que não devia ter muitos milhares de pessoas. Em cada casa havia um choro, de crianças de 0 a 2 anos. Mesmo aconteceu com Moisés, havia um mover de libertação que se iniciou ali, e houve um levante violento das trevas para impedir aquilo que Deus estava por fazer. Então cuidado quando Deus lhe dá uma palavra, proteja bem a sua caminhada, proteja o seu coração e perdoe as pessoas ao seu redor. Quando você vê Elias ele teve uma experiência extraordinária em Deus, e uma vitória estrondosa, que o fogo caiu do céu. E aí no mesmo instante, já no próximo capítulo, ele foi ameaçado por Jezabel e ele fugiu pela vida dele. E Deus encontrou ele aonde? Sentado debaixo de uma árvore chamada zimbro, pedindo a morte para si. É engraçado, né? Ele fugiu para não morrer. Chega lá na árvore de zimbro, ele pede para morrer. Eu podia ter ficado lá já. E o interessante, conforme dizem, essa árvore zimbro, ela produz um chá, ou dá para fazer um chá, não sei se é das folhas ou do fruto, que é um chá abortivo. Ele se sentou no lugar com a sua mágoa em relação à rainha de Israel, chateado com tudo que tinha acontecido, ele pedindo a morte e ele pedindo para abortar o projeto de Deus na vida dele.
E aí Deus vai e trata ele e restaura ele. Você tem Pedro, que depois da morte e ressurreição de Jesus, ele não sabia mais o que fazer. E ele disse: eu vou largar os betes, eu vou voltar a pescar. Eu vou largar a mão do sonho que eu tinha com o Senhor Jesus por 3 anos junto com Ele, e da fala dele para com a minha vida, que eu seria um pescador de homens, que eu seria, assim por dizer, o sucessor dele no projeto. Ele largou os betes e voltou para a pescaria. E Jesus foi lá encontrar ele e curou ele daquele momento. E hoje o Senhor Jesus quer te encontrar aonde você está, para te curar da sua depressão. O projeto de Deus na sua vida não pode ser abortado. Não importa a idade, não importa a situação que você enfrentou. Hoje você vai experimentar um livramento extraordinário na sua alma, por simplesmente decidir que a desilusão, a frustração, a chateação, a amargura, ou como se queira chamar, hoje você vai ter a oportunidade de dizer: chega, isso não faz mais parte da minha vida. Você só tem o direito de voltar atrás por 2 razões. Uma razão é para pedir perdão, né? Hebreus diz: o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer. E aí ele diz: mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Neemias, ele era um homem que foi muito confrontado, e tinha lá Sambalá e outras pessoas. Ele recebeu cartas, ele foi muito resistido na caminhada dele. E ele disse o seguinte: eu não sou um homem que volta atrás, eu tenho muito por fazer. Ele deixou aquela chateação, ele deixou aquelas acusações de lado e se preocupou em cumprir com o chamado de Deus na vida dele. A palavra de Deus diz assim lá em Provérbios 13: a esperança se adia e faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Às vezes você espera, e tem às vezes até, como nós aprendemos no retiro de casais, expectativas erradas, e o seu coração se adoeceu por causa de uma esperança que você tinha que não se cumpriu. E hoje é o seu dia de cura, porque o chamado, o projeto de Deus na sua vida vai se cumprir e vai se estabelecer assim como Ele tem falado ao seu coração. Amém, queridos? Um dia eu tive a oportunidade, 2 vezes eu tive a oportunidade de ir para o Egito. E quando a gente sai do Egito, a gente passa o canal de Suez, passa por baixo, né, do canal. E a primeira parada depois da passagem do canal de Suez é um oásis. Um oásis chamado Mara, porque as águas eram amargas. E no primeiro instante que eles chegaram ali, depois de ter passado, de ter tido aquele milagre extraordinário, passando pelo mar seco, eles estavam com sede. E foram com sede ao pote. Quer dizer, com sede aquele oásis. Se jogaram na água e quiseram tomar, só que era salobra, era salgada. E eles tiveram uma decepção muito grande ali naquele lugar. E naquele lugar, Deus orientou a Moisés a pegar um pedaço de madeira, lembrando a cruz de Cristo, e a jogar essa madeira naquela água. E aquela água, que era a salobra, ela se tornou em água potável. E eles tomaram e beberam dali. Na primeira vez que eu fui naquele lugar, eu fui ministrado em cura. E quando eu tive a oportunidade de liderar um grupo, na segunda vez que eu fui, liderei um grupo. E separei um tempo para falar sobre esse texto, onde Deus diz assim: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. No lugar de amargura, que é um lugar de doença, porque a amargura, ela funciona na alma, ela adoece a alma, e a alma adoece e adoece o corpo. E quando nós deixamos a amargura ficar no nosso coração,
e não recebemos a palavra de cura. Aqui Deus se revela como Jeová Rafá. Quem que se chama Rafá? Rafael ou Rafaela? Seu nome significa Deus cura. Você é fonte de cura. Essa é a sua identidade. E nesse lugar foi impressionante como nós, na primeira vez, como na segunda vez, depois de mencionar isso e orar, as pessoas entregarem as suas amarguras, como foi o lugar de cura. Muitas pessoas choravam ali naquele lugar desértico, no meio daquelas palmeiras, no meio daquela areia. Nem tem mais água ali, mas tem as palmeiras daquela época, não, tem palmeiras ainda, lembrando que ele tem água. E as pessoas ali, elas tinham uma experiência de cura extraordinária. E hoje, se tem águas amargas no seu coração, se tem decepção com uma pessoa, hoje é o seu dia de cura. Não há lugar no seu coração para uma amargura. Por quê, pastor? Por uma razão. Jesus é o Senhor da sua vida? Se a amargura está no coração, a amargura é Senhor. Ela te dita o que você pensa, ela te dita o que você fala, ela te dita com quem você conversa, com quem você não conversa, ela te dita se os teus sonhos são possíveis ou não são possíveis. A amargura é um Senhor desastroso. Ele é matador, e ele mata uma pessoa, separa a pessoa da graça de Deus, e a pessoa sofre. Mas na sua vida não é assim, porque Jesus é o seu Senhor. Ele tem perdoado as suas dívidas, Ele tem perdoado as suas culpas, Ele tem perdoado as amarguras que você tem gerado no coração dEle, e Ele não considera nenhuma delas mais sobre a sua vida. E hoje você está aqui, hoje você tem uma experiência de dizer: Senhor, eu entrego a amargura que entrou no meu coração, da menorzinha, que é uma raiz pequena, a uma raiz grande que possa estar aí, que vai precisar de uma mão vindo do céu, arrancando aquelas raízes do seu coração. Hoje é o dia de cura das amarguras. A amargura não lhe pertence, a desilusão não lhe pertence. Ela não pode guiar a sua vida, as suas decisões, porque ela vai te levar à morte, ela vai te levar à destruição de relacionamentos, à destruição da sua família. Mas para você, tem a boa notícia: os teus pecados estão perdoados, e hoje você vai dar um corte na amargura, na decepção da sua vida, seja quem for, dentro de casa ou fora de casa, seja dentro da igreja ou fora da igreja, seja no trabalho ou onde for, inclusive com Deus. Hoje acaba a amargura no seu coração. Hoje eu decreto a cura, e eu ordeno agora em nome de Jesus que todo intento maligno que tem segurado a tua mente, que tem segurado as tuas emoções, que tem segurado as suas decisões, tem segurado os sonhos de Deus na sua vida, eles agora estão cortados, eles agora são lançados para debaixo dos pés do Senhor Jesus, eles agora são decapitados na sua vida, e eu ordeno no nome de Jesus que se calem, não pode mais falar no seu coração, para que agora você se posicione e você se diga: Jesus é o Senhor da minha vida, e eu declaro perdão para com essas pessoas. Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Por gentileza, feche os seus olhos. Esse é o momento seu, da sua cura. Você está debaixo de um manto de cura, do manto do nome do Senhor Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que tira todas as enfermidades. Hoje você pode ter uma experiência extraordinária. Por isso, renove no seu coração, diga: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida ao senhorio de Jesus. Eu me rendo ao Senhor Jesus, eu rendo as minhas emoções, a minha alma, o meu pensamento. Eu declaro: Jesus é o Senhor da minha alma. A minha alma não pertence a nenhuma amargura, não pertence a nenhuma chateação. A minha alma não tem espaço para ficar chateado com ninguém. Agora, por gentileza,
Declare o perdão para essas pessoas, para as decepções que você lembra, das menores, das mais simples. Talvez hoje houve uma coisa, nessa semana, ou quando você era uma criança, um evento que aconteceu dentro de casa, e que você ficou profundamente decepcionado com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Diga no seu coração, balbucie ela, a sua declaração de perdão. É necessário que você fale, não guarde só no coração. É necessário que você fale. É necessário que você fale, que você expresse. Com a boca se fala a respeito da salvação. Então o perdoar tem a ver com uma expressão de você falar. Sim, Senhor, nós perdoamos os nossos pais que foram ausentes na nossa vida, que não falaram na nossa identidade, que talvez trabalharam demais ou se deram a vícios. Nós perdoamos, ó Deus, os filhos, quando nos decepcionaram depois de tanto investir na vida deles. Nós perdoamos os nossos irmãos, às vezes por uma palavra tola que falaram, como um dia um dos meus irmãos falou para mim: você é a ovelha negra da família. Eu tomei aquilo como verdade, e quando eu pude declarar o perdão sobre a vida dele, foi uma cura profunda na minha vida. Declare o perdão aos seus familiares. Necessário declarar o perdão para a igreja, para os irmãos da igreja, para o seu apacentador, para as suas ovelhas, que você investiu, não teve retorno. Um dia o apacentador ficou muito chateado, ele disse: puxa, eu investi tanto na vida dele, na vida dela, e eles me decepcionaram, e ele queria entregar o ministério dele por causa disso. E ele pôde perdoar, e hoje é pastor pelas nações da terra. Não permita que o projeto de Deus na sua vida seja abortado. Como Elias, quando ele sentou no zimbro. Jesus um dia ele também estava cansado do caminho. A gente até pode dizer que ele estava cansado dele mesmo. Estava cansado. Mas ele se assentou numa fonte, e naquela fonte ele foi revigorado, tanto que os discípulos ficaram admirados com o renovo que ele experimentou. Hoje você está na fonte da vida. Você não está no lugar onde sonhos são abortados, mas você está no lugar onde tem a fonte da vida em Cristo Jesus. Você que tem sonhos abordados na sua adolescência, na sua infância, hoje você está na fonte, onde a fonte se tornou água saudável, água de vida. E recebe hoje a cura no seu coração. Recebe o bálsamo no seu coração. Como na minha vida foi há anos atrás, eu vejo aqui muitas mãos, como que mãos de anjos, tocando o coração de cada um de nós e tirando essas amarguras do coração, tirando a decepção, a desilusão.
fresco agora sobre a sua cabeça. O seu Pai está te abençoando para você prosperar na sua vida. Não há argumentos mais que prevaleçam contra a sua vida. Na sua vida tem dupla honra. Você foi declarado justo, justa diante de Deus. Não há impedimentos mais para que os sonhos de infância se cumpram, os sonhos de homem e de mulher adulta se cumpram na sua vida. Não há limitadores de idade. Caleb, com seus 80 anos, ele disse, ele tinha o seu sonho vibrante no coração. E a unção de Caleb está sobre nós. Do revigorar, não importa a idade que você está, a sua idade não determina o seu chamado, a capacidade de cumprir com esse seu chamado. As trevas por muito tempo começaram nos últimos meses a falar para mim: o seu tempo já passou, o seu tempo já passou. E o Espírito Santo ficava falando para mim: você está no melhor do teu tempo, você está no melhor da tua força, você está no melhor da sua capacidade ministerial. E isso eu digo para você: você está no melhor da sua vida, você está no melhor momento da sua vida. Sobre a sua vida a unção do Espírito, ele está presente, manifestando cura, fazendo você fonte de vida jorrar, fazendo de você uma pessoa plenamente curada, liberta. Cheia do favor dele. Você recebe essa palavra? Amém? Você recebe a sua cura? Amém? Então vamos cantar um cântico do louvor a Deus. Daqui a pouco você que está entre nós aqui, veio hoje aqui ter o seu encontro com o Senhor Jesus e declará-lo, reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Eu quero te dar a oportunidade nessa hora de você fazer isso. Enquanto a igreja está em louvor, está cantando, você que quer entregar a sua vida a Jesus, declará-lo como o Senhor da sua vida, você que quer ter experiências profundas de vida abundante, vem aqui à frente que os pastores vão recepcionar você, vão orar com você e vão abençoar a sua vida. Amém? Por gentileza, você que quer ter essa experiência hoje, nessa noite, veio aqui para ser ministrado por Deus, vem aqui à frente. Os pastores vão estar orando e a igreja vai cantar o cântico em nome de Jesus. Amém? Vamos lá?